No ano passado, em 2019, a Disney lançou o filme Toy Story 4. Foi uma surpresa para muita gente, já que o terceiro filme ele fecha o arco, né, desses filmes de uma maneira tão aparentemente definitiva, que nós esperávamos que realmente a franquia tivesse terminado. Mas no ano passado eles lançaram outro filme e é curioso como esse filme ele desconstrói ou tenta desconstruir uma série de postulados fundamentais que os primeiros filmes estabeleceram. O personagem principal, o Woody, ele é o motor dessas alterações, né? Nos primeiros filmes, principalmente no primeiro filme, nós encontramos o Woody como um defensor, digamos assim, enfático, né? Como um apologeta de que brinquedos são brinquedos de crianças, né? Tem até aquela cena icônica lá do primeiro filme, quando ele chega para o Buzz, irritado com o Buzz, com aquela ideia de que ele é um patrulheiro espacial, e o Woody diz: "Você é um brinquedo! Você é um brinquedo de uma criança!" Tem essa cena icônica aí do primeiro filme. Isso é radicalmente mudado no quarto filme, né? E aqui eu vou dar alguns spoilers, então se você não assistiu o filme e não gosta de spoiler, dê pausa e assista o filme, depois volte. Mas no quarto filme ele encontra uma proposta de ser um brinquedo diferente daquelas que ele concebia dos primeiros filmes. Ele encontra aquela personagem que é uma pastora de ovelhas, inclusive era o par romântico dele no primeiro filme. Ela havia se perdido, né? Se tornado um brinquedo perdido, mas ela é reencontrada no quarto filme como um brinquedo independente, né? Um brinquedo que vive aí sem uma criança, ele não serve a uma criança, ele vive aí pelo mundo aí e pronto, tá? Inclusive nós temos algumas cenas até estranhas, né, no quarto filme, de festas, raves de brinquedos, algumas coisas até tanto quanto esdrúxulas aí dentro da proposta do filme. O Woody, ele se encanta com isso, ele não estava se adaptando bem à vida com a Molly, a criança nova dele, e no final então ele foge, ele se torna um brinquedo independente, né? É interessante que no primeiro filme você tem o Woody como um personagem de estabilidade e o Buzz como o sonhador. Essas coisas se invertem, né, no quarto filme. O Buzz é o personagem da estabilidade e o Woody é aquele que está perdido, é aquele que não sabe quem é. É exatamente o contrário no primeiro filme, né? E é interessante perceber isso porque no momento em que o Woody ele deixa de se entender como alguém que deveria servir a uma criança, na prática, ele deixa de ser aquilo que ele mesmo acreditava que era, ou seja, um brinquedo. Um brinquedo, por essência, ele é um brinquedo de uma criança. Tá? Um brinquedo que não pertence a uma criança, ou um brinquedo que não vive com a criança, entrando no universo do Toy Story, ele não é um brinquedo. Ele é um objeto animado que vive solto por aí, mas ele não é um brinquedo. Então vejam que irônico, mas lógico ao mesmo tempo. Ao tentar se afirmar, o que o Woody acaba fazendo é exatamente o contrário. Ao tentar se afirmar como um ser independente, como sendo alguém que não tem um propósito definido para o qual ele existe, ele acaba por desconstituir quem ele mesmo é. Isso é muito intrigante porque isso é basicamente um resumo ou uma boa síntese do que é o pós-modernismo humanista. Ao pensarmos num ponto de vista de uma cosmovisão cristã, nós somos informados que o homem foi criado por Deus à sua imagem e à sua semelhança com uma missão específica: dominar a criação para a glória de Deus, para manifestar a glória de Deus. O homem, ele reflete o ser de Deus de uma forma que nenhum outro elemento da criação reflete. O valor do homem, a ratio do valor do homem está nisso. O homem não é valioso por quem ele é, mas por causa de quem ele reflete, certo? De uma maneira diferenciada em relação a tudo mais que existe. A partir do movimento humanista, do iluminismo e de todas essas cosmovisões centradas no homem, você tem uma redefinição desse prisma a partir do qual o homem é avaliado. Então, a partir do iluminismo, nós encontramos
O mundo não mais valorizando o homem a partir da imagem de Deus residente nele. Deus já não é mais a medida de todas as coisas e a medida do próprio homem, mas o homem passa a ser a medida de todas as coisas e a medida dele mesmo. O curioso é que, ao fazer isso, no caso principalmente da sociedade ocidental, ao fazer isso, ao tentar se medir por si mesmo, o homem acabou por perder o seu valor intrínseco. É o que C.S. Lewis chama, no seu livro Abolição do Homem, de abolição do homem. Ou seja, ao tentar rejeitar conceitos prévios ao próprio homem e naturais, uma lei natural que C.S. Lewis chama de Tao, ao tentar rejeitar estas coisas, o homem acaba rejeitando aquilo que lhe dá valor e ele então deixa de ser até mesmo um homem. Pense bem, a parte da imagem de Deus sobre o homem, o que é o homem? O que é que o homem se torna? Mais um elemento do mundo criado, mais um elemento do universo. O que distingue o homem daqueles instrumentos ali, ou de um cachorro, ou de uma planta, é a imagem de Deus que reside no homem de uma forma que não reside em nenhum outro elemento criado. Se nós retirarmos isso, o homem se torna uma coisa como outra qualquer. Não por acaso, é nesse período, pelo menos tratando da era cristã, né, do nascimento do cristianismo para cá, é nesse período que nós vamos encontrar as sociedades humanas praticando as maiores barbáries do mundo. Em grande parte por causa da popularização da noção de o homem se medindo por si mesmo, ou pela abolição da consciência do valor divino no homem, tá? Ou do valor do homem atrelado à sua origem divina, atrelada à imagem de Deus que reside nele. C.S. Lewis, por exemplo, vou citar aqui uma partezinha do Abolição do Homem, ele diz o seguinte: produzimos homens sem peito e esperamos deles virtude e iniciativa. Caçoamos da honra e nos chocamos ao encontrar traidores entre nós. Castramos e ordenamos que os castrados sejam férteis. Interessante a provocação de C.S. Lewis, porque ele está nos falando aqui que nós, quando eu digo nós, a sociedade ocidental pós-moderna, ela rejeitou valores e conceitos naturais, objetivos, abraçando uma verdade subjetiva, e por outro lado ela se surpreende quando ela encontra as consequências fáticas e lógicas desse tipo de entendimento. Ora, se não há uma verdade objetiva, por que eu deveria me surpreender quando alguém mata alguém? Se não há uma verdade objetiva, por que me surpreender quando eu fico sabendo de um estupro, ou de um aborto, ou de qualquer outra coisa que seja? Estas coisas nos causam comoção, essas coisas nos chocam, porque há uma lei natural em nós que nos dá senso de julgamento moral, que os animais não têm. Animais não têm julgamento moral da forma como o homem tem. Por isso que animais não são moralmente responsáveis. Animais não são moralmente responsáveis. Eu acho muito estranho toda vez que eu vejo aí, que eu fico sabendo de animais que são sacrificados porque comeram uma criança porque estava com fome. Eu acho isso um tanto quanto sem sentido. O animal não é passível, a não ser que ele ainda represente um perigo depois disso. Dessa forma eu entendo. Mas às vezes isso acontece como uma punição, só que o animal ele não é moralmente responsável. Não existe responsabilidade moral sobre o animal. O homem, ele é moralmente responsável porque, como diz Paulo, no coração dele está inscrita a lei de Deus. Ele a entende em alguma medida e ele entende que transgressões a essa lei são moralmente erradas, são abominações. Então, vejam como ao rejeitar, ao tirar Deus da equação que explica a própria constituição ontológica do homem, o homem acaba por rejeitar aquilo que lhe dá valor. Eu tenho a obrigação de respeitar a minha mulher, de respeitar o meu próximo, eu não posso matar ninguém por aí, fundamentalmente porque
os outros seres humanos, além de mim, são imagem e semelhança de Deus, assim como eu. Se eu excluir isso, o que eu tenho é simplesmente um elemento da matéria que eu posso tratar da maneira como eu quiser, que eu posso tratar como um objeto, como um animal ou como qualquer outra coisa, Que você possa então pensar sobre isso, que nós possamos meditar sobre isso e começar a trabalhar, começar a falar por uma sociedade que traga de volta à pauta do debate público aquilo que realmente dá valor ao homem e aquilo que embasa toda a nossa moralidade, que é a imagem e semelhança de Deus no homem, a pérola da criação. Até a próxima. Deus abençoe.